Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos nessa live de número 4 para falar para vocês o que é que acontece no seu cérebro no momento da oração. Essa é a proposta da nossa live de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. César, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Muito bom ter você aqui. Rita, muito bem-vinda, Rita. Ó, quem chegou aí, o Shin tá aí também. Seja bem-vindo, Aninha. Ana Rita, seja bem-vinda. Muito bom ter vocês aqui. Galera, todo mundo entrando. Que bom, que bom, que bom ter vocês aqui. Jaque, seja bem-vinda. Ana Paula, lá de Santa Bárbara, seja bem-vinda, Aninha. Simone Neres, Valdir. Pessoal que tá chegando agora, por favor, clica no coraçãozinho, manda convite pra galera, pro Instagram me permitir gravar essa live de número 4, onde eu vou explicar pra vocês o que acontece no nosso cérebro no momento da oração. Hoje tem uma aula top, tem que correr aqui pra não estourar nosso tempo, mas eu separei um material muito legal pra eu passar pra vocês hoje. Oi, Tati, seja bem-vinda. Beatriz, oi, Ana. Gustavo, seja bem-vindo, Gustavo. Muito bom ter vocês todos aqui. Gente, eu tô muito feliz porque tá sendo possível compartilhar bastante conteúdo com vocês dessa semana aqui, dessa série, o que acontece no nosso cérebro no momento da oração. Aliás, eu poderia ficar 15 dias aqui falando que o assunto não ia acabar, de tanta coisa, tanta pesquisa que a gente tem aí nessa área para explicar o que acontece no cérebro do ser humano quando ele está no momento de oração. Pessoal que está chegando agora, para que o Instagram me autorize ficar aqui, preciso, por favor, que vocês cliquem no coraçãozinho zilhões de vezes e que vocês cliquem no aviãozinho. Clica no aviãozinho e manda convite para muita gente, para que o Instagram deixe, por favor, eu gravar mais essa live, porque senão encerra a live e eu não consigo gravar. E aí, porque ele entende que é só uma live. Adriano separou alguns livros para mim, pode ser essa aqui. Algumas lives, senão o Instagram não deixa eu gravar as lives e aí eu não consigo dar continuidade nessa série para postar, inclusive, lá no Telegram. Avisando também, enquanto o pessoal tá chegando, vou passando um monte de aviso para vocês. Postei lá no Telegram podcast, a live na íntegra e material em PowerPoint para vocês baixarem esse material gratuito, se vocês quiserem, é claro. E para você ter acesso a esse material, basta com que você entre no meu grupo Vida e Equilíbrio lá do Telegram. Se você ainda não faz parte do grupo, a qualquer momento a Fabiana vai colocar o link do Telegram aqui para vocês na timeline. E se você tiver qualquer dificuldade, é só me chamar no direct que eu vou ter o maior prazer de colocar você dentro do grupo na hora e você baixa todo esse material que eu tô passando para vocês aqui gratuitamente. Pessoal, manda convite, clica no aviãozinho, gente, clica, porque senão eu não consigo avisar a minha audiência. O Instagram tem travado a gente, porque tem muita gente aí fazendo live, só que é muita coisa só de brincadeira, não tem conteúdo. E nós que trabalhamos com isso, muitas vezes a gente acaba sendo prejudicado porque a gente não consegue dividir isso, né, com as outras pessoas, porque as outras pessoas ficam só de blá 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 na live e a live não tem conteúdo. Então, se você puder clicar no aviãozinho, clica por favor, porque eu vejo aqui quando vocês clicam no aviãozinho e isso me ajuda a segurar a live. Só você clicar no aviãozinho, aí você seleciona umas 2, 3 pessoas lá do teu catálogo, o Instagram me permite ficar aqui para que eu possa compartilhar a live com vocês. A Fabi acabou de colocar o grupo do Telegram. Se você só clicar nesse link, você já cai direto lá no grupo e tem acesso a todo o material que eu tô passando aqui para vocês. Vivi, que chegou agora, seja bem-vinda. Gustavo, a Jaque Jimenez, seja bem-vinda. A Jaque Cabreira, lá da AC Metalúrgica, nossa cliente. Bem-vinda, Jaque. A Bárbara, que está aqui também. Jimenez, bem-vinda, Bárbara. O Adriano, seja bem-vindo, Adriano. Olha quem chegou aí, minha querida Nilce. Não acredito, Nilce, que você veio me ver. Seja bem-vinda. A Mi Macedo, seja bem-vinda.
Érica Lima, não acredito que você tá aqui, Eri. Que saudade de você. Gente, só gente top na minha live hoje, só gente top. Aliás, tem uma galera da Itália. Ai, deixa eu contar uma coisa pra vocês, até fazer um convite pra vocês, anotem aí. Terça-feira, até marcado aqui ó, no meu computador. Terça-feira, dia 12 de maio, 1h30, eu vou fazer uma live com pastores lá da igreja na Itália, que a gente vai fazer uma discussão sobre o que acontece no nosso cérebro no momento da oração. Então eu vou estar com a galera lá da Itália, lá da fonte do negócio. Então me sigam, por favor. Eu vou colocar depois o post para vocês e vai ser na terça-feira, dia 12 de maio, para vocês assistirem essa live top que é com a galera lá da Itália, pra gente discutir um pouco o que acontece no nosso cérebro no momento da oração. Belezinha? Então vamos lá? Você se achou agora, Nilce? Mas você sempre é top. Eri, muitas saudades de você. Tem ideia, Eri? Muita saudade. Vamos lá. Pessoal, live então de número 4. O que acontece no seu cérebro no momento da oração? Eu tenho falado aqui durante a semana toda bastante sobre a estrutura cerebral, tá? Falei um pouco de neurônios também, falei muita coisa. Mas hoje, o assunto de hoje é um assunto bem específico. Hoje eu vou falar de inteligência. Vou falar da parte virtual do negócio e o que acontece com você quando você mexe aí nessa parte virtual que nós chamamos de inteligência. Então, trouxe vários autores aqui para te mostrar e depois eu vou colocar tudo isso no meu stories. Tem um autor chamado Howard Gardner, que ele estudou as mentes de profissionais de sucesso. Inclusive, o Gardner é um neurocientista da Universidade de Harvard. Ele foi o autor base da minha tese de doutorado. E o Gardner classifica que todos nós temos 9 inteligências. E dentro de uma das 9 inteligências, Gardner fala da inteligência espiritual. Este livro é maravilhoso e você tem que ler este livro aqui. E o Gardner, que é autor desse outro livro aqui, olha, que as mentes que mudam, este cara aqui, vou falar tudo que eu vou falar, embasamento teórico de pesquisador. Isso que é importante dizer, por isso que eu preciso que você clique no coraçãozinho e clica nesse aviãozinho para o Instagram entender que eu tô te dando conteúdo. Não tô fazendo aqui de blogueira, nada. Olha, vou mostrar os livros que eu tenho usado para essas pesquisas. Esse aqui é um dicionário de ciências da mente. Aqui traz muita coisa de termos da medicina que eu utilizo para os meus estudos. Esse dicionário eu uso para poder estudar. E este aqui, ó. Olha, gente, que livro maravilhoso isso aqui, gente. Não é a coisa mais linda do mundo? Os princípios da neurociência. Então, quando a gente fala que a gente estuda, a gente não pega as coisas da internet. Eu gosto de mostrar isso aqui, porque as pessoas, né, elas não é todo mundo, como vocês que estão aqui, que valorizam o conhecimento. Tem gente que quer barganhar com a gente, sabe? Eles falam pra gente assim, nossa, mas você cobra tudo isso pro valor de uma palestra? Cara, esse livro aqui, ó, é uma fortuna, isso aqui. Isso aqui é uma fortuna, isso aqui ó, é o preço de quase uma palestra que eu cobro. Então, tem muita coisa aqui, olha. Esse é outro livro que eu vou colocar para vocês, que é do Gardner também, que ele fala das inteligências, um conceito reformulado sobre inteligência. Então, tudo que eu vou te falar aqui, base teórica desses carinhas aqui. Então, o que o Gardner descobre? Que todos nós, na verdade, esse autor, ele muda o conceito do que é ser inteligente. Porque a gente aprende que inteligente é quem vai bem em matemática, não é isso? Esse é o conceito mais deprimente que uma pessoa pode nos dar. Quer dizer, então, que um artista que pinta um quadro maravilhosamente bem, aquele que toca um instrumento, que tange um instrumento, assim, fora do comum, esse cara não é inteligente. Então, nós crescemos numa sociedade extremamente deturpada, que separa, inclusive, né? Os melhores alunos classifica pelo que vai bem em matemática e o que não vai. Isso não quer dizer absolutamente nada. Nós temos 9 inteligências
E o Gardner, inclusive, ele cita uma inteligência chamada de inteligência existencial ou espiritual. Você vai encontrar vários autores, como o Djalma Pinho, que é PhD, ó o Djalma aqui, onde ele fala da inteligência espiritual. E o que eu vou falar hoje para vocês, muita coisa está baseada neste livro aqui. Então, para vocês entenderem, nós temos a nossa mente consciente, já devem ter ouvido falar disso, subconsciente e inconsciente. Presta atenção que eu vou te explicar. Mente consciente, onde você tem consciência somente dos 5% do que você faz no seu dia a dia. O resto, você roda um piloto automático. Roda, vou deixar aqui, ó, porque o pessoal tá me pedindo o livro. O resto você joga num piloto automático. Você roda num piloto automático. Por isso que tem gente que estuda, faz faculdade, doutorado, pós-graduação e ganha a mesma coisa. Por quê? Porque essas pessoas rodam dentro de um piloto automático. Tem gente que se acostuma, fiz agora até um story, depois vê o meu story que eu acabei de fazer. Tem gente que se acostuma com a vida medíocre, tem gente que se acostuma, tem gente que acredita que o casamento tem que ser medíocre, que o salário tem que ser medíocre, que a casa tem que ser medíocre e as pessoas se acostumam com a mediocridade. Isso faz parte do quê? Da mente subconsciente que foi colocado umas verdades lá dentro mais absurdas e você vive a sua vida nesse piloto automático. Eu tenho até um desenho que eu faço aqui, depois eu vou achar ele aqui e vou mostrar para vocês. A gente vive dentro desse piloto automático. Para você sair dentro desse piloto automático, que eu tô falando da mente consciente e da subconsciente, 95% do seu dia a dia, você roda dentro da subconsciente. Para você sair dessa subconsciente, só existe uma forma: ampliar a sua consciência, expandir a sua consciência. Como é que nós expandimos a nossa consciência? Eu preciso explicar primeiro alguns conceitos para vocês, para eu poder chegar aqui, ó, na inteligência espiritual, que você vai ficar de queixo caído. Dentro desses 5% da nossa consciência, desses 5%, existem ainda, gente, 7 níveis lá dentro que vai classificar você como pessoa. Olha que coisa interessante. Existe um nível de consciência, tô com meu computador aqui ligado, que depois eu vou passar para você. Não aquele que tem a roda assim, que eu coloco consciente, inconsciente. Adriano tá lá procurando desenho para eu mostrar para vocês. Dentro desse nível de consciência que nós temos um nível de consciência o mais baixo possível, chamado de animalesco. Vou colocar depois todos esses slides lá no Telegram para você. Animalesco, esse aqui, ó. Ó, somente é isso aqui, ó. Somente é isso aqui. Consciente, você tem controle de 5% do que acontece. E subconsciente, 95% do que acontece no seu dia tá aqui. Você vive por aqui, tá? Não é por aqui. Você vive aqui, ó. Os resultados que você tem é de todas as verdades, as tralhas, as latas de lixo, os seus traumas, aqueles feedbacks imbecis que você recebe do seu chefe, fica aqui, ó. Tudo aqui dentro. Aquele seu parente lá que fala que você não vai dar nada na vida, que você não vai ser nada, tá morando aqui. Aquele culto que você vai, que o pastor fica falando 24 horas no culto, que você tem que passar pelo vale da sombra da morte, que você acredita que Deus castiga, que tudo você vai pro inferno. Todas essas coisas que você escuta, vem morar aqui. E você passa o seu dia vivendo com as coisas que estão aqui dentro, tá? Como que eu posso mudar isso aqui? Você tem que mudar, porque senão você vai continuar com a sua vida medíocre. Você tem que mudar isso aqui. A única maneira de mudar isso aqui é fazendo a ressignificação do que tá aqui. E como que eu ressignifico isso? Ampliando isto aqui. Só que dentro desses 5%, existem 7 níveis que um sujeito vive. Presta atenção em cada um dos níveis. Primeiro nível de consciência, animalesco. Quem mora nesse nível de consciência, o ser humano não responde às coisas que acontecem com ele, ele reage. É aquela pessoa assim, falou, tomou. Se quiser gostar de mim, vai gostar do jeito que eu sou. Falou, tomou. Nesse nível, as pessoas são pessoas que apontam culpados, são pessoas que têm um nível alto de agressividade, são pessoas que colhem os piores resultados da vida delas. Elas só fazem caca na vida. Conhece gente que tem o dedo podre para arrumar emprego, tem o dedo podre para arrumar namorado, marido, mulher. Tem gente que tem o dedo podre para isso.
Por que essas pessoas são assim? Porque o nível de consciência delas é o mais baixo que pode existir. À medida que você vai se desenvolvendo, você sobe de nível aqui, ó. Não quer dizer que você aumentou 5%, tá? Só tá subindo de nível. Existe um segundo nível de consciência chamado massa. Esse nível de consciência são pessoas que agem de acordo com a multidão. Bolsonaro é culpado, todo mundo fala que o Bolsonaro é culpado. Agora o Dória é culpado, todo mundo desce o pau no Dória. São pessoas controladas pela mídia, são pessoas que seguem o modismo. Essas pessoas definem a vida conforme a informação que elas colhem dos outros. Por isso que eu falo para vocês, chega de ver coronavírus. Vai cuidar do seu desenvolvimento, porque esse negócio vai passar. E você vai continuar do jeito que você entrou, mas o mercado vai estar diferente. Essas pessoas que vivem na massa são pessoas que só escutam a opinião dos outros, vai pedir opinião para quem dá errado. Tem gente que vai pedir opinião, que quer abrir empresa, ele vai pedir opinião para quem faliu. É essa galera aí que eu tô falando. Terceiro nível de consciência, aspiracional. Esse aqui, a pessoa, ela já começa a perceber que existe algo maior. Essa pessoa começa a pensar num outro caminho. Só que essa pessoa ainda ela tá no meio da multidão, sabe? Mas ela começa a despertar, ela começa a perceber, ela fala assim, mas cara, tem essa pessoa aqui que conseguiu comprar uma casa em tal lugar. Eu acho que eu também posso. Olha, aquela pessoa ali conseguiu comprar um carro, mas ela ainda é influenciada pela multidão, porque aí chega os parentes dela e essa pessoa começa até a melhorar. Ela começa a mudar o vocabulário dela, os parentes dela que vivem num nível de consciência bem inferior, começa a tirar sarro do vocabulário dela, da forma como ela tá andando, das companhias. Tira um sarro dela quando ela começa a ler. E aí, sabe o que essa pessoa do nível aspiracional faz? Abandona tudo e volta pro nível da massa. Olha que idiotice. Aí nós temos o quarto nível, que é individual. Essa pessoa deseja e começa a pensar. Essa pessoa começa a traçar planos. Essa pessoa começa a ser atraída por lugares que antes não existiam na cabeça dela, porque tem gente que vive num nível de consciência tão baixo que ela não consegue nem sentir que ela merece, por exemplo, fazer uma viagem pro exterior e passar 40 dias passeando. Tem gente que tem um nível tão baixo que ela não consegue nem formular isso no cérebro dela. Esse nível de inteligência e de consciência individual, a pessoa começa a perceber que ela pode. Nesse nível, ela começa a entender que destino não existe, que destino é a gente que faz. À medida que ela sobe o nível dela, ela vai para o quinto nível, chamado disciplina. 99% das pessoas morrem nesse nível de consciência. Aqui, as pessoas interagem com o mundo através das suas próprias ideias. 99% das pessoas não passam desse nível. Por quê? Porque elas precisam enfrentar dois comportamentos que elas não estão a fim de enfrentar. O primeiro comportamento, autodisciplina, que é dar ordem para você e fazer o que você tem que fazer, saindo daquele discurso medíocre de que você precisa ter alguém para motivar você. Pelo amor de Deus, você é um ser racional que Deus te deu nova inteligência para você acreditar que tem que vir um ser de luz para motivar você, pelo amor de Deus. Isso é a gente assinar o atestado de incompetência. Você não precisa disso, tá? Para sair desse nível de consciência, de disciplina, você primeiro precisa ser disciplinado, autodisciplinado, que é dar a ordem para você e fazer o que tem que fazer. E o segundo item é o arrependimento. Você só muda de nível quando você se arrepender das coisas que você fez. E eu nem estou falando aqui de perdão ainda, nem cheguei nesse nível. Eu estou falando de consciência e nem entrei no nível de espiritualidade, para vocês terem noção. Tudo que eu estou falando aqui para vocês é ciência, psicologia, neurociência, tá? Quando a pessoa consegue ser esse sujeito que dá ordem para ela e ela faz sem precisar de ninguém, quando essa pessoa consegue se arrepender pelas cacas que ela fez na vida dela, sem ficar colocando a culpa nos outros, uau, essa pessoa mudou de consciência.
Aliás, vou fazer uma pergunta que é para você deixar na geladeira da tua casa, tá? Você que tá assistindo a live pela primeira vez, você vai deixar isso na geladeira da tua casa. Todo dia você vai olhar lá nessa pergunta que eu vou fazer para você em relação à disciplina. Se você perde pro pedaço de bolo, você ganha de quem? Se você perde pra cama, que você não levanta para fazer a sua atividade física, você ganha de quem? Você acha que você vai vencer na vida? Se você ganha um pedaço de bolo? Se o bolo ganha de você, que o bolo não precisa nem ter cérebro. Um bolo é capaz de fazer você perder o seu objetivo. Você vai ganhar de quem? Aí a pessoa quer disputar a vaga de gerente. Ela perde pro bolo. Ela quer liderar uma equipe. Ela não dá conta da atividade física que ela tem que fazer, que já foi colocada, que não é uma opção. Não é opção, gente. Não é escolha fazer atividade física. Você tem que fazer. Aí a pessoa olha e fala, mas eu não tenho vontade. Então, gente, essa live não é pra você, tá? Vamos lá. Passou do nível de disciplina, subimos para o 6º nível de consciência, que é o nível de experiência. Esse nível, a pessoa vive o que ela pensa, ela cria as ideias na cabeça dela e ela faz acontecer. Nesse nível, as pessoas são capazes de criar a vida que elas têm. Mas tem um nível ainda melhor, porque nesse nível de experiência, a pessoa ainda, muitas vezes, ela para bater boca às vezes, sabe? Ela ainda não tá formada 100%, ela não tá 100% formada. Tem um nível maior, que é o nível da maestria, o nível da maestria. Essa pessoa, quando chega no nível da maestria, que é o 7º nível de uma consciência, gente, 7º nível desses 5% aqui, ó, é o top das galáxias. Essa pessoa, ela controla a si mesma. Quando alguém vai lá e oferece o bolo pra ela, ela fala, obrigada, eu não estou comendo. De boa, e ela vai e pega o prato de salada dela e ela come a salada. Tá tendo noção do nível de consciência que eu tô te falando, né? Não é aquela pessoa que fala, ai meu Deus, eu tive que comer o bolo porque me ofereceram o bolo. Para, larga a mão de ser sem vergonha que você comeu porque se quis, tá? Você comeu o bolo porque você quis, porque você é incompetente e você não tem a capacidade de administrar os seus próprios sentimentos e as suas vontades. Então você vai lá e come. Só que aí você bota a culpa em alguém, tá? Então a live aqui, ó, tapa na cara, né? Tem alguém que escreveu aí, a Nath, tapa na cara, né, Nath? Vamos lá. O nível 7 de consciência. A pessoa controla a si mesma, a pessoa não oscila nos níveis da consciência, ela se mantém plena. Ninguém consegue tirar ela do sério nesse nível de consciência. Essa pessoa não reage, essa pessoa responde às coisas que acontecem com ela. Vou contar uma coisa pra vocês. Recentemente teve uma pessoa que me ligou, mas falou tanta besteira pra mim, me xingou, passou um e-mail, falou um monte de asneira pra mim. Eu não sabia o motivo dessa pessoa estar me xingando. Eu não sabia. Quando foi semana passada, essa pessoa entrou em contato comigo pedindo perdão pra mim de tudo que ela falou, porque foi uma pessoa que foi fazer uma fofoca, inventou uns negócios lá, ela se confundiu toda, a história nem era comigo, olha que coisa louca, nem era comigo, e diz que desde dezembro ela não dorme à noite porque ela queria vir me pedir perdão e tava morrendo de medo do que eu iria falar, né? Bom, beleza. O que eu falei pra ela? Sinta-se perdoada. Tá tudo certo. E tá tudo bem. Você acha que eu vou me estragar o meu dia? Você acha que eu vou jorrar cortisol no meu corpo, esse hormônio horrível, por conta de uma pessoa que falou um monte de coisa pra mim que eu nem sei o que é que essa pessoa tava falando? Gente, nível de consciência de maestria. Ser o quê? Plena. Seja plena, ok? Bom, agora, quando a gente fala, agora vou entrar na inteligência espiritual, presta atenção. Quando a gente fala do desenvolvimento desses níveis, não é fácil. Não é fácil porque a gente precisa ter uma inteligência emocional muito forte. Aliás, se você quiser estudar sobre inteligência emocional, hoje eu trouxe minha biblioteca aqui, ó. Daniel Goleman, o pai da inteligência emocional. Livro para você ler. Vou postar tudo no story. Se você quiser melhorar esses níveis de inconsciência, você precisa desenvolver a inteligência sua emocional, tá? Que é controlar-se. Controle sem que ninguém tire você do prumo, tá? Aí o Gardner fala, tanto o Gardner como o nosso autor aqui, ó, o PhD Dr. Djalma Pinho, esse autor aqui, ele vai falar que quando você desenvolve a sua inteligência espiritual, olha que informação maravilhosa, gente.
Uau! Você expande a sua consciência assim, ó, num passe de mágica. E como que eu faço, Érica, para expandir a minha inteligência espiritual? Tendo um relacionamento íntimo com Deus. O que é um relacionamento íntimo com Deus? Gente, é o que eu expliquei na live anterior. Ter Deus como neurologicamente real. Você conversa com ele como pessoa. Quando você faz isso, eu já expliquei nas outras lives, os seus neurônios, aumentam-se os dendritos dos seus neurônios, você se torna uma pessoa mais inteligente, mais comunicativa e você passa a ter um relacionamento muito íntimo com ele. E quando você tem esse relacionamento íntimo com ele, a sua inteligência espiritual expande a ponto de expandir a sua consciência. E uma consciência expandida, você não perde mais pro bolo. Você dá ordem para você, você vai lá e faz. Você não se estressa mais com as pessoas. Você para de reagir com as pessoas e passa a respondê-la. Você controla o seu padrão vibracional de energia. Sim, porque você é uma fonte de energia. Pessoas que carregam sentimentos de culpa, o corpo dela vibra energeticamente em 20 Hz. Sabe o que isso significa? Significa que você atrai para a tua vida só desgraça, desemprego, doença, briga. Isso tudo nem tô espiritualizando agora. Já tô falando de física quântica aqui com vocês. Estou falando de física, tá? Então, pessoal, eu tô aqui para dizer para você, tenha esse relacionamento com Deus, que vocês não têm noção do que acontece na vida de vocês. A gente muitas vezes quer espiritualizar tudo e demonizar tudo. Nem tudo é demônio. Perder pro bolo é falta de competência. Não tem nada de demônio, tá? Tá gordo aí acima da média é falta de competência de administrar os próprios sentimentos. Aí vai lá e se entope na comida. Então come alface, toma chá, que resolve a sua vida. Eu quero ler um pedacinho desse livro para você aqui, ó, bem curtinho para eu encerrar a live, tá? O que eu vou ler para você, eu vou postar, ó, tá na página 109 deste livro aqui, ó, tá? Olha que coisa linda isso, curtinho. Por meio de uma nova mentalidade, porque quando você aumenta a sua inteligência espiritual, a sua mente se expande. Por meio de uma nova mentalidade, advinda da inclusão das novas ideias, o Senhor, Deus, influenciará o desenvolvimento da sua inteligência espiritual e completa. Quando você muda a sua mente, expande a inteligência espiritual. Quando você expande a inteligência espiritual, você muda a sua mente, tá? Deus influenciará nos componentes que formam esta inteligência. Na formação dos pensamentos que controlam o seu pensamento. Tem gente que tem depressão, que é uma doença horrível, muito triste, precisa ser tratada, tem que tomar remédio. E as pessoas que têm depressão têm esse problema aqui. Problema de quê? De pensamentos ruins que ficam vindo na cabeça delas o tempo todo. E quando você expande a sua inteligência espiritual, você começa a controlar a formação dos seus pensamentos. Olha que coisa mais linda, gente. Por isso que na Bíblia fala que os pensamentos que Deus tem sobre nós são pensamentos de paz. E a Bíblia fala também o seguinte, que nós temos a mente de Cristo, o apóstolo Paulo fala. Se não me engano, está no livro de 1 Coríntios. E o que pode passar no pensamento de Cristo que não seja coisas de paz? Se nós temos a mente dele, a nossa mente não pode ter nada de diferente disso. Vocês têm noção da grandeza disso? Quando você expande a sua inteligência, transforma a sua energia psíquica que controla as suas emoções. A minha energia fica alta e o que eu tenho para oferecer para as pessoas é o quê? Amor, gratidão. Por isso que eu falo muito, nós precisamos amar as pessoas. Ame as pessoas. Quando a gente aumenta a nossa inteligência espiritual, ocorre uma formação na construção dessa consciência existencial, ou seja, questões como quem sou eu, como sou eu, nós começamos a administrar os nossos propósitos de vida, nós descobrimos qual é a nossa missão de vida. Enfim, ele fala aqui também, olha, que até
A carga genética controla os nossos hábitos, reações, e na carga genética existente regula o funcionamento do nosso sistema orgânico. Tem pesquisas da neurociência que fala que a nossa consciência, que nós herdamos a nossa consciência, o subconsciente, aquelas crenças que eu falei para vocês, as latas de lixo que vem parar aqui, ó. Tem estudos da área que diz que nós herdamos isso geneticamente. Geneticamente. Muito triste, né? Exercícios para você expandir as suas inteligências múltiplas. Ó, tem um livro aqui de exercício. Vou postar lá também para vocês que vocês podem fazer. Certo, gente? Live de número 4. Live de número 4 para vocês. A live de hoje foi para falar o que acontece no seu cérebro no momento da oração. O foco principal da live de hoje, que você precisa expandir a sua inteligência espiritual. Todo esse material aqui vai estar disponível no Telegram para vocês. Vocês podem usar lá o que vocês quiserem, baixar o material, compartilhar a live. Vou colocar todas as fotos dos livros agora no Stories. E muito obrigado por você estar aqui. Amanhã nós teremos live 5h45 da manhã. Todo dia, 5h45 da manhã. Quero te convidar para a live das 5h45 da manhã, que é você realmente querer ter uma nova vida. Você quer ter uma nova vida? A gente não constrói nova vida acordando às 10 da manhã, tá? Então, 5h45 da manhã eu te espero para uma live. E amanhã é a última live dessa série, O que Deus pode fazer no nosso cérebro no momento da oração. Lembrando que terça-feira, dia 12 de maio, 1h30, eu estarei numa live com os pastores lá na Itália para fazer essa discussão, tá bom? Beijo para vocês, amo vocês de paixão, de paixão, de paixão. Simone falou que amou demais essa live, é porque vocês adoram que eu fale, né? Se vocês perdem pro bolo, vocês ganham de quem, gente? Agora, ó, que horas são? 12:00 e pouco já, né? Quase uma hora já. 1 e pouquinho? A Bela Única entrou aqui? Entrou. Seja bem-vinda, Jéssica. A Jéssica deixou um depoimento pra mim, gente, no stories dela, que eu até chorei, até fiz um stories pra ela. A gente não tem ideia, né, de onde a gente atinge. Gente, um beijo pra vocês. Que a sua tarde seja incrível. Quem que tá falando que chegou pela primeira vez aqui? A.R. Machado. Frequente mais as nossas lives, tem muito conteúdo pra vocês. Se você não tá no meu Telegram, A.R. Machado, me pede lá inbox que eu te passo o link e te boto no grupo, tá bom? Tinha essa frase no vídeo, tinha, né, Bela Única? É isso aí. Se você perde pro bolo, você ganha de quem? Agora à tarde, com esse friozinho, você que tá fazendo home office, eu tenho certeza que você vai querer ficar dormindo. A hora que você olhar pra cama, você fala pra cama. Se eu perco pra você, eu vou ganhar de quem? Não é verdade? Beijo, amo vocês e espero vocês amanhã, 5h45. Tchau, tchau.